Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula a gente vai resolver essa questão 30 da prova de Física da Escola Naval 2018-2019, tá? Vamos lá, analise a figura abaixo. Aí ele dá os potenciais, né? Ele vai de 6 volts, 11 volts, 25 volts, 100 volts. E essa carga menos Q, ela vai do ponto A até o ponto B, né, pessoal? Então, ela está percorrendo essa trajetória aí. E a gente vê que tem uma força externa ali, né? E obviamente vai ter a atuação de um campo elétrico, tá? Então vamos ler o enunciado. Na figura acima, a linha pontilhada mostra a trajetória plana de uma partícula de carga menos Q igual a menos 3 coulombs, que percorre 6 metros ao se deslocar do ponto A, onde estava em repouso, até o ponto B, onde foi conduzido novamente ao repouso. Nessa região do espaço há um campo elétrico conservativo, cujas superfícies equipotenciais estão representadas na figura. Sabe-se que, ao longo desse deslocamento da partícula, atuam somente duas forças sobre ela, onde uma delas é a força externa. Sendo assim, qual o trabalho em quilojoules realizado pela força FExt no deslocamento da partícula do ponto A até o ponto B? Pessoal, essa questão é uma questãozinha muito bacana, tá? A gente vai resolver ela com um nível de detalhe que não é necessário, mas eu vou fazer, tá? Para vocês entenderem tudo o que está acontecendo. Então vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, a carga menos Q é menos 3 coulombs, tá? Então eu botei aqui, menos Q igual a menos 3, obviamente o Q igual a 3. E a gente tem esse percurso aí, né? A carga sai do ponto A, a partícula sai do ponto A até o ponto B, e a gente tem a atuação da força externa aqui, tá? Então ela sai do potencial 6 volts e vai terminar no potencial de 100 volts, tá? Eu só resumi a situação. E aí eu coloquei em vermelho, pessoal, a atuação do campo elétrico, né? A gente sabe que o campo elétrico ele sai do potencial positivo e vai para o potencial negativo, né? Ou seja, mudando aqui um pouco a forma como eu falei, ela sai do maior potencial, o campo elétrico sai do maior potencial e vai para o potencial menor, tá? Então vai do potencial 100 para o potencial 6 volts, tá? Então eu coloquei em vermelho aqui, ok? E aí, pessoal, o trabalho da força elétrica é menos Q delta V, tá? Isso aí é por definição. Menos Q vezes U, vocês vão poder encontrar em outros lugares aí, tá? Mas o U é a diferença de potencial. Então é menos Q delta V, ok? É o trabalho da força elétrica. E aí, aplicando os valores, a gente tem que o menos Q é menos 3, delta V vai ser o potencial final, que é 100, que é o potencial do ponto B, menos o potencial inicial, que é 6, tá? Potencial de A. Então vai resultar em mais 282 joules, certo? Esse é o trabalho da força elétrica, pessoal, não é o trabalho da força externa, tá? É o trabalho da força elétrica. Então, olha só, a gente vai partir agora para o nível de detalhe que eu havia falado para vocês. O trabalho da força externa, pessoal, ele é a integral, né, ao longo do percurso de A até B, da força externa produto escalar com ds, tá? ds é o vetor do percurso aqui, né, pessoal? Então esse ds ele está variando, né? Ele vai mudando aqui a direção e o sentido, né? Então ele começa em A de uma forma, vai passando aqui, né? E ele é tangente a essa trajetória. Então esse é o nosso vetor ds, tá, pessoal? Ou seja, é a força vezes a distância, né? O trabalho, né? Como a gente conhece. Só que por se tratar de um percurso, é a integral, né? Vai de A até B. E aí, reescrevendo, pessoal, a nossa força Fext, ela é um vetor tal que ela aponta no sentido positivo de x, né? Eu coloquei AX aqui, AX é o vetor unitário, tá? E o ds, o vetor ds, que é o vetor ds, né? Ele é o módulo dele, que é ds, vezes o versor, né? O vetor unitário, as, tá? Que ele está sempre variando aqui, pessoal.
tá? Ele está mudando sempre a direção e o sentido, tá certo? Então, como eu falei, começa de um jeito aqui e vai sempre tangenciando a trajetória aqui, tá? Então, esse aqui é o versor AS, tá? Ele tem módulo 1, ok? Então, só reescrever essa expressão. Pessoal, observa bem. Só vai existir trabalho da força externa quando o produto escalar for diferente de zero, tá? Então, o produto escalar aqui tem que ser diferente de zero. Ou seja, quando AX e AS estiverem na mesma direção, certo? Em outras palavras, pessoal, o que eu quero dizer? Que só vai existir trabalho da força externa quando a gente estiver considerando a projeção de um vetor no outro, tá certo? Ou a gente projeta o AS no AX, né? O vetor AS está sempre variando aqui, e a gente pega as projeções dele no eixo X, ou a gente pega a projeção do AX no AS, que é bem mais complicado, né? Porque o AS está sempre variando. Então, se a gente pega o AS e projeta no AX, é mais fácil de entender, tá certo, pessoal? Embora o AS esteja variando a direção e o sentido, as componentes delas sucessivas aqui vão ter projeção aqui no AS, no AX, tá? Então vamos lá. Por definição também, pessoal, VB menos VA é menos a integral de A até B de EDS, tá? Ou seja, o potencial B menos o potencial A, ou seja, a diferença de potencial é menos a integral do ponto inicial ao ponto final do campo elétrico vezes o vetor de deslocamento, tá? Definição isso aí, pessoal. Ou seja, reescrevendo o VB menos VA eu chamei de ΔV, tá? E aqui a integral ficou do mesmo jeito, E vezes ds, tá? Só que eu separei os versores, então vai ser E vezes AR, que multiplica ds vezes AS, tá? E aí eu prossegui aqui e coloquei a seguinte expressão, olha só, ΔV vai ser menos a integral de A até B, tá? Q vezes E é igual a F, pessoal. Q vezes E é igual a F. Portanto, E é igual a F sobre Q, tá? Então, aqui é campo elétrico, aqui é força elétrica, tá? Foi essa modificação que eu fiz na expressão. E aí, eu passei essa carga multiplicando aqui o ΔV, pessoal. Então, ficou menos Q ΔV é igual a integral de A até B de força elétrica vezes ds. E os versores, né? AR, produto escalar com AS. Isso aqui, pessoal, menos Q ΔV é o trabalho da força elétrica, tá? Então, menos Q ΔV é o trabalho da força elétrica, tá? Trabalho do campo elétrico, ok? Aí eu coloquei aqui, trabalho da força elétrica, né? A mesma expressão que a gente tinha, tá? Não mudei nada, só coloquei aqui no lugar trabalho da força elétrica, ok? E aqui, pessoal, é o trabalho menos o trabalho da força externa, tá? O que acontece? Acontece o seguinte, pessoal, o FEL que multiplica AR, produto escalar AS, ele é menos Fest que multiplica AR escalar AS, tá? Porque olha só, a força elétrica, ela atua aqui, ó, eu coloquei esse desenho aqui para vocês entenderem. A força elétrica, ela vai do positivo para o negativo, né? Ou vai do maior potencial para o menor potencial, melhor dizendo, né? Então a força elétrica está aqui para cima, né? Então é o módulo da força elétrica que multiplica o vetor AR, tá? AR é o versor que sai do centro até a parte externa, é radial, para fora,
tá? Então é força elétrica vezes AR. Esse aqui, vetor roxo, pessoal, é a força externa, é o vetor força externa, produto escalar com menos AR. Tá? Então, menos AR é porque está apontando para dentro dos círculos aqui concêntricos, né? Que é o que o desenho sugere. Tá certo? Então, aqui é Fest que multiplica, né, produto escalar menos AR. Tá? É a componente, pessoal, é a componente da Fest ao longo do vetor AR. Tá bom, pessoal? Então, esse vetor aqui, tá? Ele é menos esse vetor aqui. Eu sugiro que vocês pausem o vídeo e analisem com cuidado, porque esse é o pulo do gato da questão, tá? É o detalhe da questão, é essa parte aí. E aí, pessoal, trabalho da força elétrica vai ser menos a integral de A até B da força externa vezes ds, tá? Que multiplica AR, produto escalar AS. Tá bom, pessoal? Então, é como se a gente estivesse trabalhando, pessoal, com a decomposição. O que eu quero dizer? Que a gente está trabalhando com a decomposição ao longo do vetor AR ou ao longo do vetor AS. Tá bom? Mas, como o vetor AR é um vetor que a gente já sabe a direção, né? Ele pode ser para fora ou para dentro, aí muda o sentido. O vetor AR a gente sabe que ele é radial, então eu estou considerando que a força elétrica aqui ela está no sentido radial, tá certo? Para fora, e a força externa ela está também no sentido radial, só que para dentro, e o sinal de menos é o que indica aqui para a gente, tá certo? Então é isso, pessoal. O trabalho da força elétrica vai ser menos a integral de A até B, de menos a força externa ds, produto escalar AR/AS. Tá ok? E esse aqui, pessoal, é menos o trabalho da força externa, né? O trabalho da força externa é a integral de A até B de Fest ds produto escalar AR/AS, né? Então, como tem um menos aqui, vai ser menos o trabalho da força externa. Basta ver essa expressão aqui de cima, ó. Essa expressão aqui, né? Aqui também é um trabalho, só que é o trabalho da força elétrica. Aqui embaixo é o trabalho da força externa, tá? E a gente descobre que um é igual a menos o outro, tá? Logo, o trabalho da força externa é menos o trabalho da força elétrica, que é menos 282 joules e é menos 0,28 kJ, tá certo, pessoal? Tornando correta para a gente a resposta a letra A, menos 0,28. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto às sugestões e até as nossas próximas videoaulas. Um forte abraço para vocês.